Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, né pessoal? Hoje mais um vídeo trazendo atualizações de como está aqui a área do nosso açude, que foi aumentada a parede, né? Aqui onde eu estou já está na parte nova que foi feita, aquela parede ali de trás é a parede nova. Então vocês já podem ter aí uma ideia de que o açude, né, ainda não encheu, né? Pelo contrário, está longe de encher. A gente já está nos últimos meses do inverno, né, de costume. Geralmente o maio é um dos meses que nem chove assim tanto, né, comparado a abril e março. Então, assim, a gente mantém a esperança, mas comparado aí aos outros anos, esse ano está muito fraco em relação às chuvas, né? Mas para a questão de legume, né, para a questão aí de pastagem, né, devido às chuvas frequentes, né, a gente está tendo, né, essa condição aí de produzir pastagem e também, né, legume, né, legumes, sorgo, milho, feijão, enfim. Mas as chuvas são frequentes, mas são chuvas, né, pequenas, não são chuvas, né, de alta intensidade. Então é por isso que ainda não foi o suficiente para acumular água. Eu vou mostrar aqui como é que está a área do açude, vai ser um videozinho rápido mostrando aqui também como é que está a pastagem aqui ao redor do açude, né? Já agradeço aí a todos que já estão aqui no vídeo, vou pedir para vocês deixarem aí o like inicial e vamos para mais um vídeo. Quem se lembra aí dos primeiros meses, né, após a gente mostrar aqui o açude, lembra que o sangrador dele era aqui, né? Então quando ele enchia, ele sangrava por aqui. Mas aí ele não atingiu nem essa capacidade ainda, né? Não atingiu nem, né, a mesma capacidade que ele já tinha atingido, né, no ano passado, nesses meses, né? No mês de maio ele já havia enchido e sangrado um pouquinho por aqui. A gente fez essa parede nova para aumentar a capacidade máxima dele, mas ainda, né, não chegou a esse nível. Ainda não supriu, né, essa necessidade de capacidade máxima dele, ó. Então, aqui é a parede velha, vocês podem ver que tem bastante mata a parede velha devido à semente que ficou do ano para o outro. Tem muitos rastros aqui, pessoal, rastros de raposa, né? Rastro a gente diz pegadas, né? De raposa e também de gatos, né? Os gatos do mato, que é os gatos vermelhos que tem por aqui. Essa daqui é a parede antiga, muito mato. E essa daqui é a capacidade de água atual que o açudinho tem, ó. Muita água, assim, comparado à última vez que a gente mostrou, né, o aumento, mas ainda comparado à capacidade máxima do açude, é pouca água. Aqui, pessoal, só desse tanto aqui, por exemplo, se ele não aumentar mais essa quantidade d'água, durante esse ano ele seca, tá? Seca totalmente. Porque no verão, a partir de julho, a gente tem mais aí quase a certeza de que realmente não chove mais aqui na nossa região até o próximo ano, que geralmente só chove em janeiro, e às vezes se estende até em fevereiro. Né, o verão aí um verão de uns 7 meses, né? Estiagem longas, tem vezes que dura bem mais. E o pai tá aqui, pessoal. Olá pessoal, bom dia. Pessoal, a gente veio fazer uma visita hoje aqui no açudinho. A gente aumentou ele pensando que ele ia ficar com mais água, mas tudo nos consentimentos de Deus, né? Por o visto ele vai ficar com menos água do que o ano passado, porque o ano passado, no dia 19 de março, ele já tinha enchido e sangrado. E esse ano nós já estamos em maio, no comecinho de maio, e ainda não, ele não tem nem ainda 40% do poste de água que ele podia ficar com água esse ano. O máximo que ele tem aqui é uns 35. Aí se o verão vier quente mesmo, essa água aqui, não é que ele seque, né? Que ele está farto de água no purão dele, por conta que ele passou o verão todinho com água do ano passado. Mas a evaporação faz com que ele seque. Se for um verão mais frio, tudo indica que nós vamos ter um verão menos quente do que o ano passado, porque pelo menos aqui as chuvas estão concentradas em volume abaixo da média e bem abaixo. E é uma chuvinha fina, dura. Essa noite mesmo passou até a meia-noite só aquele pinga-pinga, mas nada considerado que os riachos deu uma enchentezinha. Aí não tem condições de encher, né, pessoal? Mas nada para Deus é difícil. Qualquer hora ele pode pegar mais uma água. Pois é isso. Aí do jeito que ele tá aqui, galera, e com a terra já encharcada, né, da chuvinha fina, uma chuva grande, uma chuva aí de uns 80 milímetros,
né, já seria o suficiente para encher ele. A gente acha que é muito, mas não. Porque uma chuva de 80 milímetros concentrada aqui nas cabeceiras do riacho dele, já seria o suficiente para pelo menos ele chegar a água ali, ó, na parede nova. Talvez não sangre, mas ficava bem pertinho. E essas chuvas nossas aqui, talvez tenha tido no máximo uma chuva de 40 milímetros ou um pouco mais. Não teve essa chuva ainda de 60, 80 milímetros. Ano passado já foi fraco, né, comparado ao ano atrasado. Mas teve, né, chuva de 65, teve chuva de 70 milímetros por aqui. Mas esse ano, aqui mesmo, na nossa localidade, na nossa região mesmo, não teve. Lá onde o Marcos mora, teve uma de 45. Então são chuvas relativamente, né, de baixa intensidade, né? Em relação aí às chuvas que poderia dar aqui na região no período desse. Pessoal, infelizmente a chuva que deu lá na comunidade lá, na nossa localidade, que é essa daqui é a mesma, mas é um pouco distante. Daqui lá para casa são 2 quilômetros. Ela pegou lá da Curimatã para lá, não pegou aqui nos fundos do terreno aqui embaixo. Porque se a chuva que pegou lá, que a lagoa pegou uns 30% de água, tivesse pegado aqui, ele tinha ficado pelo meio de água. Exatamente. Aquela chuva não pegou aqui, ela tendeu para lá, né? Aí pegou as cabeceiras do riacho da lagoa, né? E levando em consideração, né, que a gente precisa do abastecimento da lagoa, chovendo para lá para ela encher, já tira uma das nossas maiores preocupações, que é nós ficarmos sem água, né? Aí no caso desse açude aqui, é a reserva de água que a gente tem para os animais nesse lado aqui do terreno, que já é bem distante lá de casa. Porque se ele enchesse, pessoal, só ia botar gado aqui no final do ano, de novembro para dezembro. Ele estando baixo assim, para aproveitar esses pastos que tem aqui, eu tenho que botar gado aqui de julho para agosto. Em setembro já tirar e levar para lá, porque lá tem água suficiente já para tirar o verão. E o açude grande lá já tem água do ano passado, que dá para tirar o verão tranquilo. Porque ele é bem maior, ele suporta a estiagem. Apesar de que ele também não pegou água ainda, pessoal. Não Só da pegou. chuva. Só da chuva. O riacho dele não deu uma cheia. Porque essa chuva que deu lá na travessia, lá no sítio do Marcos, se ela tivesse se intensificado mais do que os 45 milímetros, tivesse chovido nas cabeceiras do riacho lá e tivesse sido uma chuva ampla, larga, porque a chuva esse ano, pessoal, dá uma chuvinha de 50 milímetros, mas com distância de 1 quilômetro você roda, foi só uma lebrina. É, localizada, né? Isolada as chuvas. A chuva isolada, não é aquela chuva que atinge a todo canto a chuva boa, né? Aí quer dizer que tem grotas que desce água e tem outras não. Aí não tem como descer água nos riachos grandes. As chuvas desse ano, pessoal, estão equilibradas assim em relação à intensidade. Só que, por exemplo, a gente tivesse essa frequência de chuva durante todo o ano, seria água bom, né? Os reservatórios aumentando um pouquinho a cada chuva e a gente daria para produzir durante o ano inteiro. Mas não, quando passar o mês de junho e julho, se for só essa chuva aqui, os reservatórios vão secar rápido, vão baixar rápido e a gente não tem como produzir, né? No verão não tem como. A não ser que tenha aí um investimento em relação à irrigação. Mas a gente não tem, né, ainda esse recurso. Então a gente depende 100% das chuvas durante o período chuvoso para produzir, né? Já que só chove em um período do ano, geralmente de janeiro a maio, né? De janeiro a junho. Mas esse ano mesmo começou a chover, a chuvinha em fevereiro e agora até em maio, né? Por enquanto maio, né, nesses 3 primeiros dias foram bons de chuva. Pessoal, mesmo que esse açudinho esse ano ele não transborde, não venha sangrar, né? Mas a gente vai falar aqui um pouquinho a respeito do peixe que tem aqui, né? A gente sabe que tem traíra, tem os tambaqui que não foram pegos tudo, tem piaba, que é o lambari, e tem os cará que a gente botou, mas a gente acha que o pato preto, o mergulhão, ele comeu os carazinhos. E os tambaqui também andaram pegando, que não é o tambaqui legítimo, pessoal, é o pacu, é aquele da barriga fina. E a traíra também é um predador, né, de cará. E a traíra também é um predador, e tinha muitas delas aqui. A gente, numa pescaria, a gente pegou uma meia dúzia e ficou muitas, que batia na gente e a gente não conseguia pegar. Lembrando, pessoal, que a gente chama de cará aqui,
mas é o tilápia, tá? A gente chama o cará mesmo de cará preto e o tilápia de cará tilápia. É só o modo de falar mesmo, mas que fica aí, né, a identificação especial de que o cará que a gente cita, que, né, que teria aqui que a gente colocou, é o cará tilápia, que no caso é a tilápia. E tem também aquele cará mais miudinho, né, da cabecinha redonda, que é o cará preto que a gente chama. Pois é, pessoal, aí tirando a dúvida de alguns seguidores, que teve pessoas que entrou em contato e perguntando, quando o açude transborda, o que que acontece com o peixe que está dentro do açude. Pessoal, às vezes, quando a gente tem um peixe dentro do açude que a gente não quer que ele saia, a gente bota uma tela. Bota uma tela, aí o peixe vai até a tela e volta para dentro do açude, né? Os maiores. E os menores passam, né? Porque a gente tem que deixar que dê para despachar a água. Mas quando a gente bota uma tela, esse aqui não, que a gente já sabe que não vai vir balseiro, porque na mata segura e aqui é limpo, né? Até lá onde está desmatado ali, a gente rapou com o trator, a gente sabe que é limpo. Mas quando é um açude que tem muito mato, a gente botando na tela, a gente tem que ficar frequentemente olhando, né? Quando está chovendo, quando está chegando água nova no reservatório. Porque caso vá esse mato para a tela, aí faz com que a água acumule na parede e é capaz até de lavar a parede. Que aqui não é o caso, pessoal, porque não tem como estar chovendo aqui a gente vir lá, então a gente mora para cá porque é um pouco distante. Mas a respeito dos peixes, pessoal, eu acho que entra mais do que mesmo o que sai. Exato. Porque o peixe ele faz mais é subir. Quando tem um reservatório assim, quando chove ele adora subir de represa. Aí quando o riacho baixa ele volta, o peixe maior volta. E os menores ficam tucaiados, né? Aí vai servir de alimento para os predadores. Se der outra chuva em seguida, todo o peixe desce. Ele não fica nos poços. Aí quando ele chega no reservatório, se o reservatório estiver sangrando, tá entrando muito peixe. Aí faz aumentar, pessoal. Nunca diminui não, faz aumentar. Aí vocês podem se perguntar, como assim? Como é que vai entrar, né, peixe desse açude? É porque esse açude, pessoal, ele vai sangrar para dentro de um riacho. Esse riacho cai dentro de um rio. E esse rio liga a vários outros reservatórios e até mesmo o mar. Então, se um peixe subir no rio, pegar o riacho dele, subir na grotinha aqui do sangrador dele, pode vir peixe de fora, né, e chegar até aqui, né, como já aconteceu várias vezes lá na nossa lagoa, né, teve uma época que apareceu uns peixes diferentes, né, a sardinha não tinha na lagoa e subiu pelo rio e veio até a lagoa, né, apareceu lá também um cangati, né, que também não tinha, apareceu subindo nos sangradores. São os peixinhos que sobem, né, com facilidade aí no correr da água, até num filetozinho d'água mesmo, bem pouquinho. Os filhotes de curimatã também sobem, mas é que nem o pai disse, quando um reservatório chega água nele, o destino dos peixes é de subir no riacho dele. Por isso que muitas vezes o pessoal pesca muito, né, na represa. Porque na época de Piracema, né? Em algumas regiões do Brasil é até crime fazer isso, mas enfim. Porque quando ele desce com água, os peixes sobem, aí o riacho baixa, aí fica os poços. Nos poços fica cheio de peixe. E se não chover logo, aquele poço vai secar e aqueles peixes vão morrer. Aí o pessoal aproveita que os peixes estão concentrados só num pocinho e aproveita para pegar. De qualquer forma, né? Ainda existe aí uma hipótese de se caso não chova logo, os peixes que estão presos nos poços podem morrer sempre. Então, várias vezes a gente, né, aproveita essa oportunidade porque quando chega água no açude, sobe muito peixe, né? A maioria volta, mas fica muito nos poços. Aí o pessoal pesca. Pois é isso, pessoal. Só esclarecendo, muita gente tem esse conhecimento na prática, outros na teoria, mas outras pessoas não sabem ainda. Aí a gente procura explicar um pouco, pessoal, que a gente nunca consegue explicar tudo, né? Sempre a gente tá falando um pouquinho, que até é considerado muito, né? Porque o vídeo é mais para mostrar, não é nem tanto para falar, mas tem pessoas que gostam também de escutar, né? Como é aqui na nossa região, porque é diferente de outras regiões, né, pessoal? É tanto que tem peixe, várias qualidades de peixe que só se reproduz quando está de enxurrada. Os peixezinhos daqui do Nordeste, a maioria se reproduz no açude desse com água parada. Mas esse mesmo que nós botamos aqui, ele só vai se reproduzir se o riacho descer com água e ele subir.
Se ele não subir na represa, ele não se reproduz não. Então é isso, pessoal. Aí no mais, a gente trouxe aqui várias informações, atualizando aqui também como é que tá a área do açude, né? Lembrando, pessoal, em consideração que mesmo com essa quantidade de água aqui, ó, ele já cobre, tá? Já deve dar aí cerca de uns 2 metros de altura na parte mais fundo. Aí a gente vai mostrar aqui o arredor aqui da parede, pelo lado de lá, para vocês verem o desenvolvimento da pastagem, né? Porque as chuvinhas frequentes, né, estão sendo muito boas aí para desenvolvimento da pastagem, né, do mato, que futuramente vai ser o alimento dos animais quando a gente botar eles para cá. Lembrando que essa área está completamente cercada, pessoal, faltando só a gente fechar o colchete ali de entrada, mas está completamente cercada graças às muitas cercas, né, que a gente fez durante o período do verão do ano passado. Inclusive todos os vídeos de todas as cercas que foram feitas aqui, para quem não acompanhou, quiser acompanhar o processo aí direitinho, né, de como foi as duas laterais nas estradas, né, os dois piques que foram feitos, tem todo, né, o processo das cercas que foram feitas aqui no canal. É só dar uma olhada aí nos perfis durante os meses de dezembro e novembro e até começo de janeiro. Tem muitos vídeos de cerca que foram feitos por aqui, tá bom? Inclusive tem também, né, a gente fazendo essa parede aqui com o trator de esteira. Os vídeos também estão aqui no canal. Ali foi onde a gente deixou a moto. Vocês podem ver o ao redor, né? Comparado aí com o período que a gente fez aqui a parede, que praticamente não tinha nada de mato. E a vegetação estava toda seca, vocês se lembram bem disso, para quem esteve aqui nos acompanhando. Podem ver aqui a grande diferença. Na parede nova geralmente não nasce, pessoal, muito mato no primeiro ano. Mas quando é no segundo ano, que é o caso daquela ali, ó, temos um exemplo de como ela fica. Todo açude, pessoal, no primeiro ano de parede não nasce muito mato, porque como é uma terra de dentro, né, ela vem sem semente. No segundo ano, né, devido ao vento e os animais, aí ó, completamente coberta de mato, especialmente ritirana, né? Ela já tá florando, a florzinha branquinha dela. É a vegetação pra cá também, ó, toda verdinha. Muita mudança, né, pessoal, em relação aos vídeos que a gente gravou aqui durante o período do verão. Vocês lembram, né, da gente descendo aqui a parede para colocar ração para os peixes? Praticamente não tinha nada, né, na parede. Vegetação toda seca. Eu mostrei o gado pastando aqui sem ter absolutamente nada para mastigar, né? Eles mastigavam só os talos secos mesmo. Vocês podem ver a diferença agora. Só é uma pena porque quando chegar, né, os meses de novembro e dezembro, vai ficar daquele mesmo jeito, né? Só o chão. Pessoal, aqui ó, tem muito dessa plantinha aqui ó, que sai uma flor vermelhinha. Aí, ó, ela é só um talo, cresce verticalmente, aí vinga a florzinha lá em cima. Em lugares que tem muito dela, cria um cenário muito lindo de se ver, ó, ó, como aqui ó. Muito bonitinho. Aqui é a parte de trás da parede, ó, da parede nova. Da parede velha eu não vou mostrar porque tem muito mato, não dá nem pra gente andar lá direito. Pessoal, e é isso, só mais um vídeo aqui de atualizações, né, sobre o açude. A gente espera, né, fazer um vídeo aí futuramente, mesmo que não seja nesse ano, mas nos próximos, dele cheio, né, e até sangrando. Então a gente ainda mantém aí a esperança mesmo ao fim dos meses que costuma chover, né. Espero que vocês aí tenham gostado desse vídeo. Vou pedir para vocês novamente deixar o like se ainda não deixou, deixar aqui seu comentário, sua dúvida. Sempre que possível eu vou passar aí dando uma olhadinha. No mais, um forte abraço a todos vocês, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo aqui no canal, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Pois é isso, pessoal. Enquanto o açude não enche, a gente vai trazendo outros vídeos de colheita, porque já tem milho, pessoal, naquela croa, para a gente ir colher. Já tem feijão
Nós já estamos gravando vídeo colhendo feijão, vamos gravar mais. Pois é isso, pessoal. Nesses dias também a gente vai fazer umas pamonhinhas. Muito obrigado, pessoal, por todo que acompanha o canal. Deus nos abençoe nós todos, pessoal. Tchau e até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Tchau. Ah, pessoal, só uma verificação que eu esqueci de falar. Na primeira vez que a gente veio aqui esse ano mostrar o açude, né? Ele tava comendo as águas. Vocês lembram do pai caminhando em uma infestação, né? De mutucas, né? Comparado agora, essa vez, ó, mutuca, pessoal, é só num período de 1, 2 meses, tá? Já acabou aí, ou reduziu em quase 99% aí as mutucas, tá bom? Então é isso, pessoal. Tchau, até o próximo vídeo.